Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 17, verso 26, diz assim: E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, vírgula, bebiam, vírgula, casavam, vírgula, e davam-se em casamento, até ao dia que Noé entrou na arca. E veio então o dilúvio e os consumiu a todos. O próprio Jesus, quando estava já no fim da sua jornada, caminhada na terra, ele começou a revelar coisas do fim. Até porque ele foi instigado por seus discípulos. E aqui está o princípio que eu sempre ensino sobre discipulado. Os discípulos precisam sugar de seu mentor o conhecimento. E aí os discípulos começaram a questionar, perguntar sobre o fim. E Jesus começou a revelar. Jesus começou a soltar palavras proféticas daquilo que ele já sabia, já tinha visto. Uma delas muito clara, muito forte a respeito do fim, é esse texto que nós acabamos de ler. Jesus disse que no final dos tempos, um dos sinais da vinda dele é que nesses dias ia ser como nos dias de Noé. Opa, que informação preciosa. Então eu comecei a me perguntar, Senhor, como exatamente eram os dias de Noé? E aí eu fui estudar, com o apoio de alguns livros, e fui meditar, refletir, como exatamente era o povo. Mas além disso, de algumas coisas que eu vou informar vocês, sobre como o povo vivia, Jesus ele já está dando as dicas preciosas. Ele disse 3 coisas que são poderosas para o nosso entendimento. Ele disse, assim como nos dias de Noé, que eles comiam, 1, bebiam, 2, casavam-se e davam-se em casamento, 3 características preciosas daquele tempo. Gênesis, você não precisa abrir porque está aqui o texto, né? Obviamente. Capítulo 6, 11 a 13. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. Encheu-se a terra de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda carne é vindo perante minha face, porque a terra está cheia de violência. Eis que os desfarei com a terra. Então, esse texto traz mais uma característica de como era o povo naquela época. Eles eram cheios de violência. E a terra estava corrompida, a terra como um todo, ela estava corrompida por causa do pecado, ela estava corrompida diante da face de Deus. Nós podemos entender isso tanto no sentido espiritual, quanto também no sentido físico, ok? Mas o destaque aqui foi da palavra violência. E eu vou traçar sempre um comparativo dos tempos de Noé com os dias atuais. A violência no Brasil, dados de 2014, só do Brasil, ok? Quase 60 mil pessoas morreram no ano de 2014. Vamos falar também de um outro aspecto no que diz respeito à característica que Jesus deu. A primeira característica, eles comiam. Obviamente não há nada de errado em comer. O problema não está na forma ou na coisa em si, ou no verbo, na ação de comer. Todas as coisas para nós, elas são lícitas, nós sabemos disso. Mas o problema está sempre no abuso. E quando nós falamos em glutonaria, na nossa atual sociedade, na nossa geração, vamos lá. O mundo tem 2,1 bilhões de pessoas obesas ou com sobrepeso, diz estudo. A pesquisa traz dados de 188 países, incluindo o Brasil, entre os anos 80 e 2013. No período, sobrepeso e obesidade aumentaram 27,5% em adultos. A nossa geração, para a geração anterior, aumentou a obesidade em quase 30%.
A segunda característica que Jesus deu, ele falou sobre a bebedices. Eles bebiam, está falando especificamente sobre a bebedeira, sobre o exagero com o álcool. Vamos lá. O número de mortes por causa do álcool supera a AIDS, a tuberculose e a violência juntos. Então, o consumo de bebidas alcoólicas matam 3,3 milhões de pessoas a cada ano. Esse é um dado de 2014, é um relatório da OMS, Organização Mundial de Saúde. Nunca, no planeta Terra, morreu tanta gente de obesidade e de problemas com álcool. Ou seja, a nossa geração está bem parecida com a geração de Noé, não está? É importante você entender que na época de Noé, não havia muita coisa com que aquela civilização fazer ou se distrair. O entretenimento estava basicamente voltado para comida e bebida. Não tinha muita coisa que fazer naquela época. Concorda? Então, eles tinham a aventura de conhecer pratos novos, de fazer coisas novas para comer, e eles conheceram o poder do vinho, da fermentação da uva e das bebidas fortes. E você imagina um povo, uma civilização que era basicamente agricultura. Um pouco de artesanato, mas ela vivia em função da agricultura. Ou seja, trabalhar na lavoura o dia inteiro cansa, não cansa? Chegava à noite, os caras tinham descoberto o vinho, o que eles faziam? Porque eles precisavam de alguma forma aliviar o estresse ou o duro trabalho do dia a dia. O que eu quero dizer com isso é que o prazer e o entretenimento daquela época se tornou mais forte ou algo mais poderoso do que a presença de Deus e as coisas de Deus. Ou seja, é esse o comparativo quando Jesus diz assim, os dias do final dos tempos seriam como nos dias de Noé. Nós estamos falando de uma sociedade que ela estava corrompida pelo desejo egocêntrico e satisfação pessoal. O egocentrismo ou o hedonismo, você endeusar o próprio eu, também é confundido e entendido hoje nas nossas salas de aula de socialismo, explicações filosóficas como o humanismo, o existencialismo ou até mesmo o secularismo. São características ou são títulos que foram colocados à nossa sociedade, mas que descreve exatamente a sua vida e a minha vida, quando nós tiramos Deus do primeiro lugar e preferimos dar a esse primeiro lugar, ao lugar mais alto do pódio, nós preferimos dar tempo para Facebook, para Instagram, para futebol, para videogame, para etc, 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 etc. Tudo aquilo que inclui o seu prazer pessoal. Então, quando nós falamos das comidas, do exagero com as comidas e do exagero com as bebidas, nós não estamos falando especificamente desses dois elementos, ou dessas duas características, mas nós estamos traduzindo exatamente para o egocentrismo, para o hedonismo, onde o seu eu prevalece sobre qualquer outra coisa. A nossa sociedade está tão corrompida com isso, que você já prestou atenção nos movimentos musicais que crescem no Brasil? Do funk, ostentação, do sertanejo universitário, isso aí que você entendeu. A forma de pensar é traduzida através das músicas que estouram na geração. E você pega a sequência de músicas que estourou no Brasil nos últimos 10 anos, só fala sobre ostentação, sobre luxúria, sobre prostituição, só sobre prazeres da carne, prazeres da carne. As gerações anteriores falavam mais sobre romantismo, falava mais sobre coisas mais singelas, coisas mais simples, mais inocentes talvez. Mas hoje está explícito o endeusamento de si próprio, que é o chamado hedonismo. Ou seja, é óbvio que as músicas de geração, elas traduzem o pensamento, aquilo que está mais forte no coração, porque quando
o jovem ou qualquer outra pessoa, quando a pessoa ouve uma música e ela quer ouvir de novo, e ela manda tocar de novo, e ela põe no YouTube, ela fica no repete no YouTube, fica ouvindo, quando ela se sente atraída, é porque aquela música teve o poder de interpretar exatamente aquilo que ela pensa, sente ou deseja. Falando sobre comida e sobre bebida, olha como a Bíblia é preciosa, mano. Olha a pérola que Deus tem para nós aqui esta noite. Romanos 14:17. O reino de Deus não consiste em comer e beber, mas consiste na justiça, na paz e na alegria do Espírito Santo. Está dizendo assim, o reino de Deus não consiste em alimentar o prazer próprio, o prazer de si mesmo, em satisfazer a carne. Portanto, não se pode falar do reino de Deus, ou pregar do reino de Deus, seja a manifestação na terra, o reino vindouro, sem falar da justiça, sem falar da paz e da alegria que nós temos quando vem a presença de Deus, da alegria que nós sentimos quando buscamos a Deus no secreto, do dia memorável que foi o dia que você recebeu o Espírito Santo, o dom de línguas, o dunamis, você lembra? Daquele encontro com Deus, daquele águas vivas, daquele teu quarto, daquele dia que você viu um anjo chegando assim, te tocando, falando, meu, não existe alegria superior a esta, a alegria que o Espírito nos dá. Isto é reino de Deus. E aí, Jesus continua com a terceira característica daquele povo: casavam-se e davam-se em casamento. Não existe um consenso teológico com relação à interpretação do davam-se em casamento. Há uma linha teológica que diz que dava-se em casamento fala de divórcio, casavam-se e se divorciavam, casavam-se e divorciavam, casavam-se e divorciavam. A outra linha teológica que diz que davam-se em casamento é as pessoas que se entregam sua virgindade antes de casar. Ou seja, é a prostituição. As pessoas que têm uma vida sexual ativa com outra pessoa, mas não é casada. Independente das duas formas de se interpretar esse texto, em que eu não vou nem para um lado nem para o outro, estou te passando as duas opções que você tem, as duas são terríveis, as duas são ruins. E eu trouxe um paralelo só para o Espírito Santo te tocar, para ele te mostrar como está muito próximo ao arrebatamento de nós. Eu te trouxe um paralelo para você entender como a nossa sociedade vê o casamento. IBGE de 2014, o Brasil registrou 341 mil divórcios em 2014, isso mesmo. Em 2004 eram apenas 130, é um salto de 161,4% em 10 anos. Em 1984, quando começou a se contabilizar isso, foram registrados 30 mil divórcios. Na comparação entre 84 e 2014, o crescimento é de 1.007% nos últimos 30 anos. De 30 anos para cá, no nosso país, mais de 1000% de divórcios. O que é o divórcio? É a instituição que Deus colocou desde a criação do mundo falida. É o escárnio do diabo ao maior projeto de Deus, que é o projeto família. E aí, irmão, se eu fosse pregar sobre isso, olha, eu posso ficar, sério, 2 horas falando sobre família, falando sobre como o inimigo projeta-se para destruir as pessoas através da família, porque talvez muitas pessoas que estão me ouvindo, elas têm feridas na alma, elas têm problema de caráter por causa de um casamento falido do papai e da mamãe. Então nós estamos falando de uma geração que cada vez fica pior, porque quanto mais divórcios tem, mais problemas se cria nos filhos. E preste atenção, eu vou te levar lá em Gênesis, por quê? Em Gênesis capítulo 7, verso 4 diz que: porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a face da terra por 40 dias e 40 noites. Essa é a instrução de Deus para Noé. Você já deve ter lido o texto. Deus disse: faz uma arca, tantos côvados, coloque, projete, faça assim, assim, desse jeitinho, tal, babá. E aí quando Moisés estava no processo final de construção, Noé estava no processo final de construção, Deus falou para ele: entre, e depois de 7 dias que você estiver dentro da arca, eu farei chover. Brother, porque o que é a entrada de Noé e sua família na arca?
é exatamente a representação perfeita do arrebatamento de Cristo à sua noiva. E depois, a partir daí se inicia o processo chamado de grande tribulação, que é o tempo que dura exatamente quanto? 7 anos. Tem alguma coincidência com esse texto aqui? Irmão, chega a arrepiar. Espera 7 dias, porque depois de 7 dias vem o juízo sobre a terra. E aí, exatamente no período final desses 7 anos da grande tribulação, Jesus vem em grande glória. É o momento que todo olho verá, todo joelho se dobrará. Essa é a palavra profética, que ele vem em grande glória com a sua igreja vencedora, aqueles que vão reinar com ele. Oh! Ele vem sobre as nuvens conosco, com a igreja vencedora. E aí começa a famosa batalha do Armagedon. É quando Jesus ele destrói o anticristo. Entenda bem a expressão. É quando Jesus destrói o anticristo. Tem pessoas que gostam de falar da batalha, irmão. Como se Jesus fosse lutar, né? Na final do UFC, disputando o cinturão, brother. Ele já venceu, mano. Ele já venceu. É óbvio que a Bíblia ela usa a expressão batalha justamente para dar a entender que vai ser algo forçado, não vai ser algo aceitável. Vai ser o domínio do reino mais forte, de um cara mais forte, mais poderoso, subjugando alguém inferior. E aí vem Jesus, destrona o anticristo e se assenta sobre Jerusalém para governar todo o planeta. Quando nós falamos do arrebatamento da vinda do Filho do Homem, obviamente estamos falando do rapto. É o momento em que Cristo ele desce do terceiro céu que ele está, e ele vem até o nível da nossa atmosfera. E ele ali, a Bíblia chama de nas nuvens, ele fica esperando a igreja que vai subir, os arrebatados. O nosso encontro celestial e maravilhoso com Cristo vai ser nas nuvens. Você não pode confundir esse momento do arrebatamento com o momento que ele desce em grande glória. O momento que ele desce em grande glória é para se assentar mesmo sobre Israel, e onde todo olho verá, etc. e tal. Mas esse momento especificamente, quando nós falamos da vinda do Filho do Homem, é aquele que é pego de surpresa. Você já parou para pensar? Um dos realities de maior sucesso ano passado foi o MasterChef, daquelas imagens iniciais no Brasil. Fala a verdade, quem tem um pouquinho de idade aqui, você imaginou um programa desse, passando há 15 anos atrás, 10 anos atrás, fazendo tanto sucesso assim? Porque essa geração e esse é o momento que mais se fala do prazer da gastronomia, do prazer de comer e de comer bem. Nunca se ouviu falar tanto em tantos processos artesanais de produzir cerveja, tantos festivais de cerveja, em tantos processos de se criar e de se fazer vinho, apreciação, degustação de vinho. Nunca se ouve isso na face da terra. Eu estou te passando uma informação, brother, muito, extremamente importante, que eu não vi em lugar nenhum. Mas você, que é uma pessoa super inteligente, para pensar. Há 10 anos, só 10 anos atrás, como a coisa era diferente. Agora, se você avaliar por 20 ou 30 anos, aí você fica desesperado, você diz assim, cara, onde é que está Noé? E onde está a arca? Porque nós estamos igualzinho, brother. Igualzinho, era exatamente a descrição que Jesus falou. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Como você está aberto aí em Lucas 17, vai rapidamente. Continue a leitura comigo. Lucas 17, o verso 28, diz assim: como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Dessa forma acontecerá exatamente assim, no dia que o Filho do Homem for revelado. Meu Deus.
Preste atenção nas características, que ele deu um pouco mais. Ele diz: comiam, bebiam, mas também compravam, vendiam, plantavam e edificavam. A questão é que em todas essas características o homem está no centro. A geração de Noé e a geração de Ló foram diferentes. Cerca de aproximadamente 400 anos de diferença. Então, digamos que esse povo aqui, eles tinham mais coisas para disfarçar e para ter prazer e para passar o tempo. Eles também compravam, vendiam, plantavam e edificavam. A segunda coisa que eu notei nesse texto é que diz assim: no dia em que Ló saiu, no dia que foi retirado de Sodoma e Gomorra, logo depois veio a destruição com fogo e enxofre. Olha o arrebatamento aí! Ele foi retirado antes da destruição, mostrando que no arrebatamento os justos não sofrerão juízo, mas serão livrados disso. Glória a Deus. Agora tem um porém: não são todos os justos que serão livrados. Os vencedores serão arrebatados e serão livrados do período de tribulação. Mas tem um bocado de gente que vai ficar. Outra coisa que me chamou a atenção é que na época de Ló, quando Jesus disse que iria trazer juízo sobre a terra com fogo e enxofre, e avisou Ló, Ló saiu para pregar e para anunciar aquilo que Deus tinha falado. E Ló saiu para dizer para as pessoas: olha, vai vir juízo sobre essa terra, porque essa terra, ela vive sobre tamanha imundícia aos olhos de Deus, tamanha iniquidade, que Deus vai ter que purificar a terra inteira, queimar todo mundo. Sodoma e Gomorra, 2 cidades. O juízo não foi sobre o planeta. Mas aí as pessoas começaram a zombar de Ló, inclusive os parentes. Irmão, a associação com o nosso tempo aí, hein? Você já tentou pregar a palavra do reino para alguém e as pessoas ficaram zombando da tua cara? Hein? Já tentou falar a verdade, confrontar através da Bíblia e as pessoas ficaram zombando, tirando sarro, rindo da sua cara? Foi exatamente assim que aconteceu com Ló, não é diferente nos dias de hoje. Aliás, não eram apenas pessoas longe, distante, eram os parentes. A Bíblia diz que os genros começaram a zombar e outros parentes começaram a escarnecer a Ló. E assim como nos dias de hoje, quando nós falamos sobre arrebatamento e juízo final, muitas pessoas não acreditam e ficam zombando de nós. Não é assim? Ló não estava pregando sobre amor, sobre assistencialismo, sobre coisas bonitas, o aspecto bonito do Evangelho. Ló estava pregando sobre a ira de Deus, sobre o rapto, sequestro de algumas pessoas que são melhores que outras. É isso mesmo, você está entendendo? Mas que parte do Evangelho é essa? Eu não ouvi direito. Eu prefiro ficar com o versículo que diz é amor. Que Deus é amor e só esse versículo está bom. É. Você vai ficar negando até quando? O outro que diz que Deus é justiça e os seus olhos estão cheios de ira para trazer juízo sobre a terra. Ou você acha que naquela descrição, aquela visão apocalíptica de João, quando ele viu os olhos de Jesus como chama de fogo, você acha que é um fogo de amor? É um fogo de paixão, estou amando tanto, né? E o terceiro aspecto que eu quero endossar da civilização de Ló é o mais conhecido de todos: perversão sexual. Tanto que hoje a gente tem a palavra sodomia para dar título ou característica à perversão sexual que rola nos dias de hoje. Rola uma sodomia. Por quê? O povo de Sodoma, eles eram pervertidos sexualmente. Mas era tão grande, eles não era apenas casavam-se e davam-se casamento. Rolavam umas coisas loucas lá, brother. Homossexualismo e por aí vai. Mas em Gênesis, para quem está anotando, capítulo 19, verso 5, diz que desde os mais velhos, desde os idosos, até os mais novos, jovens, adolescentes, eles se envolviam nas surubas sexuais. E a coisa era tão pervertida que quando Ló recebeu o anjo de Deus na casa dele,
Foi o povo todo de Sodoma até a casa de Ló, bateram na porta, velhos, jovens, e disse assim: manda esses anjos para cá, que nós queremos coisar com eles. Com os anjos. Tamanha era a perversão que ele, imagino eu, que ele já tinha usado todas as pessoas, todos os animais. Não tinha mais o que experimentar, disse: um anjo, alguém diferente. Você conhece uma geração que tem tanta perversão sexual quanto a nossa, a ponto de lançar, acho que foi ano passado que lançou um filme chamado 50 Tons de Espancamento na Hora do Sexo. Uma porcaria atrás da outra, e esse filme ser um sucesso do tamanho que foi. Irmão, olha para a sociedade que você vive. Para um filme, não estou falando do filme existir, eu estou falando do filme ser o sucesso de que foi. Sucesso de bilheteria, sucesso de tudo. Eles estão tornando a coisa poética, romântica, normal. Relação sexual com espancamento, isso aí é normal agora. Brother, você consegue entender que a nossa geração está muito parecida com a daquela época? Eu não vou entrar nas porcarias de sodomia, de suruba, dessa coisa toda, de envolvimento com seres estranhos. Porque para ninguém querer fazer sexo com anjo, brother, já falei, provavelmente já tinha experimentado tudo quanto é animal. Brother, não tem uma geração mais asquerosa. Pergunta para os seus pais, para os seus avós. Na época, irmão, quem via uma capazinha de uma mulher de biquíni, de maiô, já era um negócio assim, oh! Eles tinham mais temor, eles tinham mais pudor das coisas, eles tinham um certo filtro, um certo equilíbrio. Nós, como pastores de jovens e adolescentes, a gente encontra um adolescente que com 15, 16 anos mantém a virgindade. Graças a Deus, papai, o Senhor tem guardado até aqui, Senhor. Vamos fazer uma campanha forte para continuar esse negócio aqui. Agora, tem as pessoas que ainda são virgens fisicamente, porque mentalmente já viu tudo quanto é desgraça e porcaria na internet. Mentalmente já experimentou de tudo e mais um pouco. Já foi além um pouquinho da geração de Ló. Né? Parece que não está querendo só anjo, agora está querendo também querubim e serafim. Eu preciso te dar mais alguma característica das coincidências entre a geração de Ló e de Noé com a nossa. Nós estamos na época de nossa história em que mais se fala em relação entre pessoas do mesmo sexo. As perversões sexuais se multiplicam cada dia. Essa era uma característica do povo de Ló. Bando de homens se reuniram na frente da casa de Ló para ter relação com o anjo. Homens, velhos e jovens. Homens. E eles queriam ter relação com outro ser que se revelou como um gênero masculino, porque o anjo ele é assexuado, nós sabemos disso. Mas naquele momento ele se revelou como um ser masculino. 17 de Lucas, verso 32. Lembrai-vos da mulher de Ló, porque qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder a sua vida, salvá-la. Vem de novo. Lembrai-vos da mulher de Ló, porque qualquer que procurar salvar a sua vida, a perderá. E qualquer que perder a sua vida, a salvará. Essa aqui está falando exatamente com a igreja vencedora. Aquela que está dizendo: Senhor Jesus, vem, porque essa terra não é mais lugar para mim. Eu não aguento mais ficar aqui. A igreja que diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Para essa igreja, Jesus está dizendo assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Ló não queria sair. Ele teve que ser sequestrado pelos anjos. Meu Deus. A mulher de Ló queria ficar. E depois do processo de convencimento, Ló foi convencido pelos anjos. Depois que ele foi convencido pelos anjos, ele diz: então tá, então nós vamos. E aí ele levou sua família. Mas no meio do caminho, a mulher que não gostaria de ter ido, a esposa de Ló, diz a história que ela olhou para trás,
Como quem diz assim: eu tenho mesmo que sair daqui. Como quem diz assim: mas olha só o que eu estou perdendo. Naquele mesmo instante, diz a palavra, que aquela mulher se tornou em estátua de sal, para servir de testemunha a todos os povos e nações, de que o Senhor Jesus Cristo virá, não tardará, e aquele que olhar para trás, sentir saudade das coisas do mundo, esse perderá a sua vida eterna. Mas aquele que levanta, que fica de pé e diz: Maranata, vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor. Essa é a igreja de vencedores, essa é a igreja que anseia, que aguarda a volta dos reis dos reis. Oh, Maranata!